Então hoje, né, vamos falar sobre educação corporativa, né, nossa 15ª aula. Então vamos lá. Então começo a nosso bate-papo aqui com essa frase do reitor de Harvard de 1971 a 1991. Olha só que fantástico. Se vocês depois pesquisarem sobre o Derek Bock, né, vocês vão ver que ele fez uma carreira fantástica, né, muito respeitável, e efetivamente ele tem uma frase muito utilizada, muitos poucos sabem que é ele que falou isso, né? Mas se você acha a educação cara, né, experimente a ignorância, né? Então, é mais ou menos nessa toada que efetivamente as empresas hoje em dia elas acreditam, né? E cada vez mais elas estão tomando as rédeas do processo de, vamos falar assim, complementação, né? Que efetivamente se faz necessário na grande parte dos funcionários, né? Isso principalmente acontece pelo ritmo, né, de mudanças que nós temos hoje na nossa sociedade e que efetivamente, né, os cursos tradicionais não dão conta, né? Ou seja, até dizem que quando você sai aí de um curso, você já sai com uma certa desatualização, né? Então, o que as empresas, as organizações, as corporações, elas efetivamente identificaram, né, obviamente isso, e estão fazendo, né? Elas estão dando muito mais ênfase ao que a gente chama de soft skills, né? Soft skills, né? Não sei se vocês dominam este tema, né? Então, se a gente vir aqui, ó, no Google, ó, soft skills, né? Tá aqui, ó. Vamos ver esse daqui, soft skills. Tem uma... aqui tem algumas aqui, ó, por exemplo, flexibilidade, adaptabilidade, pensamento crítico, comunicação, inteligência emocional, criatividade, inovação, né? Então essas basicamente são as habilidades, né, ou o que a gente chama de soft skills, mais buscadas pelas organizações hoje em dia. Por quê, né? Por que então, esses são as soft skills, né? São, vamos falar assim, um conjunto, né, de características, habilidades, competências que as pessoas têm, que efetivamente faz parte aí muito mais do histórico de vida, né, das coisas efetivamente que essa pessoa acredita, né, processo de comunicação, a inteligência emocional, a criatividade, ou seja, é muito mais da vivência dessa pessoa do que propriamente do que ela aprendeu em uma escola formal, né? Então, esses são os soft skills. E eu tenho, em contrapartida, né, soft, né, a coisa leve, né, e o hard, né, o hard skills, né. Hard skills, basicamente, dizem respeito àqueles conhecimentos, aquelas habilidades que são específicas de uma determinada profissão. Então, o que vocês estão aqui, né, agregando, né, de habilidades, competências aí no seu rol, né, de habilidades e competências na faculdade são os hard skills, né? Poucos são, né, os soft skills. É lógico que existe também, né, vamos falar assim, o aprimoramento dos soft skills ao longo, né, de 3 anos aí de faculdade, mas essencialmente a gente objetiva trabalhar o hard skill de vocês, né? Então, o que as empresas hoje em dia, então, uma vez introduzido o que é hard skill, que são soft skills, vamos voltar lá para a apresentação. Hoje, né, as organizações, elas buscam, né, muito mais pessoas que tenham desenvolvido bons soft skills do que hard skills. Por quê? O hard skill, principalmente aquele que ela precisa, ela está tomando a rédea de
ensinar, né, de formar, de moldar isso nos funcionários, né? Então, basicamente, né, as organizações, é lógico, né, se você tiver soft skills e hard skills, você já tem um diferencial fantástico perante a sua concorrência, né? Mas em não, né, principalmente, vocês vão ver que as grandes empresas, principalmente, vão diferenciar aí quem tem mais soft skills, né? Então, nessas, vamos falar assim, buscas aí de vaga, às vezes tem abertura de vaga, tem milhares de pessoas, né, que se inscrevem, etc. Vocês vão ver que, essencialmente, eles vão lá fazer uma primeira peneirada nos soft skills e depois no hard skills, né? Então, e aí, como tem muitas, né, muitas e muitas pessoas, dá para ela escolher exatamente aquilo que efetivamente ela vai ter que gastar menos tempo, né, nesta moldagem final aí que efetivamente as empresas fazem, tá bom? Então, só para a gente entender, então, vamos falar assim, a educação corporativa hoje, né, ela tem essa toada, né, de formação, de integração das pessoas, e a gente vai ver em tendências, né, que ela está indo agora um pouquinho mais para outras áreas, né, pegando aí a cadeia, né, de valor da organização como um todo, tá bom? Então, vamos partir para isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Algum comentário? Alguma dúvida? Bem. Eu acredito que você falou tudo bem, Glaucia. Não deu para ouvir direito, mas vamos lá. Perdão. Tudo bem, isso. Tá bom, obrigado. Muito bem. Aqui, só para depois vocês lerem com calma, mas basicamente é um texto aqui do Bernard Kriesber, né, do PIDE, né, o Banco Internacional de Desenvolvimento, que é onde ele fala, né, a grande importância da educação e que efetivamente a educação ela molda, né, uma sociedade. Então, o foco na educação deve ser, né, vamos falar assim, a política número 1, né, de qualquer país sensato, né? Infelizmente, nós não estamos nessa toada, né? Não vou aqui entrar em questões nem tão pouco políticas, nem tão pouco sociais, etc., mas é só para entender que o mundo, né, efetivamente entende, né, o mundo, a sociedade, etc., entende que a educação efetivamente é que faz a diferença no desenvolvimento social. E efetivamente, nos países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, não é isso que acontece, muito pelo contrário, né? É o contrário que acontece, tá bom? Muito bem, só para a gente introduzir. E aqui, né, eu trouxe para vocês uma curiosidade. Em 2005, né, a revista Carta Capital, quando ela existia, não sei se existe ainda, acho que não existe mais, ela fazia anualmente, me parece que essa foi uma das últimas edições que ela efetivamente mostrou as empresas mais admiradas do Brasil, né? E aí vocês veem as 10 principais empresas. Aí eu pesquisei, aí outros meios de comunicação começam também a divulgar, né, essa informação, e aí quem pegou essa toada aí da Carta Capital foi a Infomoney, né? Infomoney em 2020 fez também essa pesquisa e nós temos aqui as 10 principais empresas. Eu queria mostrar para vocês, né, as duas juntas, ó, 2005 e 2020, né? Vejam que existem, né, algumas empresas que permanecem, né, não só no topo, mas também na lista das 10 principais empresas mais admiradas do Brasil, e outras efetivamente ou, né, desapareceram ou efetivamente saíram da lista das 10 principais e outras, né, ocuparam, né? A gente nota essencialmente aí uma migração, né, para aquelas empresas que mantêm liderança nas suas áreas, né, e uma ênfase aí na área de tecnologia, né,
tanto com Google quanto com Apple se destacando aí, mesmo não sendo brasileiras, né, aqui no Brasil, elas têm as suas unidades que eventualmente provocam aí, né, a admiração pelo público em geral, tá joia? Vamos agora entender, né, o que são essas características que eventualmente as fazem ser mais admiradas. Então, tanto em 2005 quanto 2020, né, também foram perguntados essas características, né, para as pessoas. Por que você acha que essa empresa é mais admirada? E aí as respostas, né, foram as mais diversas possíveis, né? Os pesquisadores lá conseguiram, né, colocar aqui em uma lista de principais características, e são essas daqui, ó. Então, a primeira coisa, né, da lista que apareceu foi a ética. A segunda, a qualidade de produtos e serviços que são entregues, né, para efetivamente o público consumidor. O respeito pelo consumidor. Então vejam que essas duas aí estão interligadas, tanto a qualidade quanto o respeito, né? A notoriedade, o processo de inovação constante, né? A responsabilidade ambiental, o compromisso com os recursos humanos, a responsabilidade social, gestão, né, da qualidade, né, ou a qualidade da gestão, desculpe, é diferente, né, a qualidade do processo de gestão, a solidez financeira, o compromisso com o país e competir globalmente, ou seja, mesmo atuando localmente, elas têm essa ideia, né, de competição global, ou seja, a mesma coisa que ela pode fazer em um determinado país ou um país mais desenvolvido, ela também traz para outras regiões, né? Então, se nós olharmos, né, esses fatores chaves aqui que foram identificados nessas pesquisas, que fazem com que essas empresas, né, se tornem mais admiradas, nós podemos identificar que essas, vamos falar assim, características ou essas habilidades, ou esse conjunto de fatores aqui, essencialmente, né, a grande maioria deles, correspondem a soft skills, né, ou seja, a habilidades, né, que não estão essencialmente, né, no âmago, vamos falar assim, de formação. Algumas fazem esse compartilhamento, né, tanto de hard skill quanto soft skills, né, mas muito específicos, né. Então, vejam que em todos os casos, né, este cuidado com, vamos falar assim, o conjunto de habilidades dos seus colaboradores, né? Por isso também este compromisso com os recursos humanos, né? Esse cuidado, né, que as organizações têm com as pessoas que estão ali no front, né? Atendendo os clientes e tudo mais, é primordial. E efetivamente é aí que a educação corporativa ela se faz mais presente, né? Então, todas essas organizações que efetivamente aqui estão no topo, né, elas possuem, né, a sua universidade corporativa, a sua educação corporativa, o seu processo, né, de formação interna, tá? A gente já vai entrar nisso mais a fundo. Então, a educação corporativa, né, ela tem aí o seu surgimento, principalmente, né, nesta necessidade das organizações serem mais flexíveis, uma economia, né, voltada cada vez mais para o conhecimento, uma rápida obsolescência do conhecimento, ou seja, você tem que estar sempre, né, correndo atrás ali e fazendo com que efetivamente aquilo se torne mais factível e real para aquela situação que a organização está passando, o processo de empregabilidade e a educação para a estratégia global.
não sei se vocês notam ou notaram, né? O turnover, né, dentro das organizações, ele se faz cada vez mais intenso, né? Acho que todo mundo sabe o que é turnover aqui. Todo mundo sabe? Não, não sei. Turnover é basicamente o processo de saída de profissionais, mudança, né, de profissionais. Então, sai um, entra outro. Isso é chamado de turnover, né? Então, o processo de turnover está cada vez maior e principalmente, né, enfatizado pela concorrência. Então, a concorrência, né, ela busca os melhores profissionais e consegue atraí-los, né, com cada vez mais intensidade, ou seja, existe essa troca, né, essa dança de empresas, né, dos profissionais nessas empresas. Quando a gente observa, principalmente os jovens, né, hoje, e eu estou falando de jovem, a geração Z, não, geração Y, vamos falar assim, Y para Z, vai, mais a Y, hoje em dia. Não sei se vocês conhecem esses termos, né? Mas nós temos lá os baby boomers, depois a geração X, depois a geração Y, e hoje em dia nós temos a geração Z, ou W, né, de web. Né? Então, possivelmente vocês são da geração Y, né? Tendendo aí para a geração Z. Depois vocês pesquisam aí um pouquinho mais a respeito, se vocês não conhecem. Mas o que acontece, né, basicamente, é que a geração Y, ela tem, né, um rol de características de mais imediatista, de buscar efetivamente aquilo que lhe dá prazer, etc. Né, tem todas essas características e, consequentemente, né, para ela, que tem muitas vezes um suporte financeiro, né, por parte da família, etc., né, e também, se não tiver, ela faz, né, acontecer, né, e dá esse suporte para que ela consiga se sustentar aí no sentido de fazer efetivamente aquilo que deseja, que gosta, e eventualmente ela não fica presa mais como a geração X ou baby boomer, né, ficavam, né, pelo resto da vida, uma vez que entrava numa empresa e até o final, né, naquela empresa, né, se nada efetivamente mudasse. Hoje em dia não, né? Ou seja, ela busca ali, né, o que tem de melhor para si. Então, o turnover, né, aumentou muito, né? Ou seja, essa mudança das pessoas nas organizações mudou muito, né? Tanto pelo lado, principalmente pelo lado das pessoas, mas também pelo lado da empresa, né, que vê, né, o turnover como sendo agora um fator de sucesso, ou seja, trazer, né, uma força nova, com novas ideias, né, ela colabora com um processo de inovação constante, né, e efetivamente traz muito mais energia, etc. É lógico que existem suas características, seus valores ali por trás desta geração um pouco mais velha, um pouco mais idosa aí, né? Então, principalmente na parte de planejamento, né, estratégico, etc., o controle financeiro, né, eles são ainda insuperáveis, né? Mas aí os jovens estão muito mais nessa linha de frente, né, no fazer, atuar, etc. Tá? Muito bem, então basicamente esse cenário trouxe em si, né, novas oportunidades e novos desafios, e eventualmente as organizações partiram para isso. Então, a educação corporativa, basicamente, ela então sofreu, né, basicamente essa necessidade de fazer. Então tem esse primeiro quadro ali, ó, por que fazer, né? Principalmente para aumentar, né, a excelência organizacional por meio do aumento dos valores, né, das pessoas, né? Ou seja, os valores pessoais, principalmente aqueles que a gente chama de soft skills, né? O hard skills e os soft skills. Então, instalar, desenvolver e consolidar as competências
críticas empresariais. O que faz a diferença para aquele negócio especificamente é isso que efetivamente a educação corporativa vai atuar, né? Numa determinada área, o que faz aquela pessoa trabalhar bem, né, desenvolver suas atividades de uma forma melhor. Então, esse é o foco da educação corporativa, o porquê, né, de se fazer. E o que efetivamente as organizações fazem, né? Aumentar basicamente a inteligência organizacional por meio da implementação de, né, tanto o processo de gestão de pessoas por competências e gestão do conhecimento. Aqui, né, efetivamente cabe uma ressalva, né, aonde as organizações elas estão muito mais interessadas no que efetivamente as habilidades, as competências que você possui, do que efetivamente aquilo que você carrega, por exemplo, de diplomas, formações, etc. Ela não está interessada se você se formou na escola X, Y, Z. Ela está interessada em se você sabe resolver o problema de negócio dela, né? E resolver o problema de negócio dela é ter determinadas habilidades e competências, tá bom? É basicamente isso. Então, o foco na gestão por competências é exatamente isso. Então, para ocupar um determinado cargo, um determinado trabalho, quais são as habilidades, quais são as competências necessárias, né? E aí, eventualmente, quando uma organização busca uma pessoa, busca encontrar alguém para ocupar aquele determinado cargo, ela vai buscar então por competências, né? Por habilidades, né? Então, só para a gente entender, a gente vai ver na aula que vem, habilidades, né? O conjunto de habilidades formam, né, uma determinada competência, né? O conjunto de habilidades forma uma determinada competência. Não percam a próxima aula. E a gestão do conhecimento. Então, hoje em dia, né, não é só ter o conhecimento, mas fazer a gestão, principalmente, né, com desse aumento do turnover. O que acontecia com as organizações há um tempo atrás, né? Ela, quando perdia um funcionário, né, que estava naquela função há algum tempo, que dominava aquele assunto, ela quase que iniciava do zero, né? Ela não tinha, né, o processo de registro, pelo menos ali, que a gente chama de gestão daquele conhecimento específico. Então, hoje em dia, né, as organizações estão prestando um pouquinho mais de atenção nisso e, efetivamente, elas tentam, né, capturar, né, este conhecimento e guardar esse conhecimento e, efetivamente, esse conhecimento passa a ser um bem da organização e pode ser, então, dividido, né, com outros colaboradores, né? Então, a gente não tem mais esse problema, esse gap que ficava quando um colaborador saía, né? E, efetivamente, nós não tínhamos um competente. Aí a gente tinha que buscar no mercado, né, alguém a peso de ouro, né, para efetivamente ocupar aquela posição, né? Instalar, e aí como que efetivamente elas fazem isso, né? Basicamente instala a mentalidade da aprendizagem contínua, né? Essencialmente em 3 níveis. Então, primeiro, né, a aprendizagem contínua, né? O lifelong learning. Já ouviram falar desse termo, lifelong learning? Não, professor. Não, professor. E travou, assim, truncou as duas, a Evelyn e mais alguém que respondeu. Mas falaram não, professor. Eu, Leonardo, não ouvi falar, professor. Falou não, né? Lifelong learning, né? Se nós traduzirmos aí ao pé da letra, é aprendizagem, né? Ao longo, né, da nossa vida, né? Então é o processo de buscar, né, aprender ao longo de toda a nossa vida. É mais ou menos o que vocês me falaram, né, no começo aí da nossa aula, né? Buscando aí, já estamos terminando o curso de graduação, já estão buscando, por exemplo, uma pós-graduação. É isso, né? Ou seja, você não para, né, de aprender, principalmente se você quiser, né, se manter no mercado. Se você hoje quiser se manter no mercado,
você não pode parar de aprender. E aí, tanto aprender em profundidade, quanto aprender em lateralidade, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Profundidade, vou imaginar, vocês estão se formando agora em administração, né? Área de administração, gestão. Então, em profundidade, você vai fazendo cursos para aprimorar o processo de gestão organizacional, tá? Agora, em lateralidade, né? Eu vou fazer um curso na área financeira, eu vou fazer um curso na área de recursos humanos, eu vou fazer um curso na área de educação, eu vou fazer, entendeu? Eu vou lateralizando o meu conhecimento. O que é melhor? Os dois. Tanto em profundidade quanto lateral, né? A gente acha, pelo menos o que a gente vê no mercado, né? Quanto maior, né, essa lateralidade, maior a profundidade, maior é a sua aceitação, né, e empregabilidade. E aí, né, as organizações, elas buscam fazer isso, né, internamente em 3 níveis, né? O primeiro é efetivamente tentando estabelecer uma cultura organizacional. Então, o processo de treinamento contínuo dentro das organizações é essa disseminação, ou fazem essa disseminação da cultura empresarial para todo mundo. Então, efetivamente, eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas algumas fazem exatamente isso, é uma lavagem mental, né? Uma lavagem cerebral, incutindo ali efetivamente aqueles valores, aquele conhecimento que efetivamente eles acreditam ser fundamentais, né? Para que todo mundo também respondam, né, de uma certa forma, né, vão numa determinada direção. O segundo, né, é a formação de lideranças, né, e principalmente lideranças educadoras, né, aquelas que estão prontas para ensinar, né, não só liderar, mas principalmente ensinar o que e como estão fazendo. E, por último, né, o último passo, efetivamente, é aquela autonomia, né, que efetivamente as pessoas começam a ter quando, né, entendem, né, o seu papel dentro da organização, entendem seu papel no processo e começam efetivamente a buscar, né, o autodesenvolvimento, né, buscando ali, então, complementar alguns conhecimentos, algumas habilidades, algumas competências que eventualmente lhe faltam, né, para aquela situação específica, tá? Então, esse, basicamente, a gente poderia chamar aí de tripé da educação corporativa, que efetivamente as organizações estão desenvolvendo. Então, essencialmente, né, as competências, né, ou melhor, o alinhamento das competências organizacionais passam, né, pela estratégia organizacional. Então, de nada vale, né, nós termos, por exemplo, um mapeamento das competências das pessoas e, efetivamente, um mapeamento das competências necessárias para exercer determinadas tarefas, se ambas não estão alinhadas, principalmente as competências, né, alinhadas ali, as competências necessárias para exercer uma determinada função, elas não estiverem alinhadas à estratégia organizacional, ou seja, para onde a minha organização está indo, né, o foco da organização, para que eu vou saber ou ter aula de francês se a minha atuação é no eixo, por exemplo, aqui da América Latina, né? Então, ou seja, entenderam? É um exemplo muito banal, mas só para vocês entenderem, né? Por que eu vou desenvolver determinadas habilidades se a minha empresa está necessitando outras? Então, isso aí surge, né? Ou melhor, floresce aí, então, as competências organizacionais. Então, o alinhamento estratégico, identificam as competências organizacionais alinhadas a essa estratégia organizacional e, eventualmente, então, aí começa a educação corporativa tentando suprir essencialmente, né, pega lá as competências das pessoas, pega as competências organizacionais necessárias e a educação corporativa tenta suprir, então, esse gap, né, esse vão que existe entre uma e outra, né?
Então, tem lá as competências humanas e as competências organizacionais. Então, a educação corporativa faz, né, exatamente essa triagem e tenta, então, suprir essas necessidades efetivamente que se tem, tá? Entender, isso aqui é fundamental para a gente entender o que é educação corporativa e, efetivamente, né, por que as organizações estão tendo aí, criando, né, a gente vê desde a década de 90, né, 80, 90, a gente vê essencialmente esse processo de formação, tiveram em vários nomes, né, mas essencialmente a gente vê processos de formação interna, essencialmente para suprir isso. Tá entendido? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem. Muito obrigado, Gláucia, pelo retorno. Muito bem, então vamos partir aqui. Então, basicamente, né, a gente vê essa grande mudança daquele centro, né, de treinamento e desenvolvimento, né? Então, muitas vezes, eu me recordo, né, na década de 90, década de 90 que eu estava atuando em grandes organizações, né? E efetivamente tinha lá a área dentro de recursos humanos de treinamento e desenvolvimento, né? Então eu me recordo que naquela época era esse o nome, e até há pouco tempo, né? E hoje em dia essa área, principalmente nas organizações que buscam, né, e estão voltadas, né, para desenvolvimento de competências, habilidades e competências, é muito mais entendido como educação corporativa, né? Então, hoje tem áreas específicas ou até mesmo universidades corporativas internas, né? Não que seja uma universidade com chancela aí do MEC, nada disso. É criada uma universidade com essa ideia de formação mesmo, né? De sequência, ou seja, é muito próxima a como uma escola atua, né? Uma escola tradicional, uma universidade tradicional atua, né? Então, tem lá a educação corporativa focada em competências. E, antigamente, né, o centro de treinamento e desenvolvimento, a área de treinamento e desenvolvimento, estava focado em quê? Nos cargos, né? Então, você dava, por exemplo, treinamento de gestão para o cargo de gerente, né? Só que, né, será que está certo isso? Será que aquelas habilidades, elas são intrínsecas apenas ao gerente? Será que alguém que, por exemplo, um vendedor, né, ele não tem que ter ali determinadas habilidades, competências que efetivamente um gestor, né, também tem que ter? Então, é mais ou menos essa a mudança, então, que efetivamente aconteceu. Antes eu olhava o cargo em si e aí dava os treinamentos daquele cargo. Hoje, né, mudou-se, né, um pouco mais, e mudou radicalmente, melhor dizendo, né, aonde eu tenho o rol de competências, né, ou seja, aquelas conjunto de habilidades necessárias para você atuar não só nessa área, mas para depois você se desenvolver e poder crescer, né? Então, é muito mais produtivo e muito mais focado na estratégia organizacional, a educação corporativa, tá? Então, aqui só para a gente entender, né, que dentro da organização, principalmente dentro da gestão da educação corporativa, né, da gestão da educação corporativa, a gente tem, então, basicamente o foco na gestão do conhecimento. Vocês estão carecas de saber aí do Bianchi, né, isso, né, mas só para a gente rever, a gente tem lá, então, informações do mundo, né, ou seja, dados, né, fatos do mundo, desculpe, melhor dizendo, esses fatos passam por um processamento, né, se transformam em informação, acontece um processo de análise, extraindo dali o conhecimento, esse conhecimento, então, é comunicado, né? Então, isso é o processo de geração de conhecimento. O conhecimento, então, né, por meio da comunicação,
acontece, então, basicamente, a aplicação disso, né, que perpassa pela inteligência, né, do negócio, inteligência de saber, né, determinados conhecimentos aplicados a determinadas áreas. Então, acontece então, a aplicação. Essa aplicação, né, efetivamente implica na decisão e na execução especificamente. Então, este basicamente seria aí o fluxo, e para se fazer isso, né, você tem que ter aqui uma gestão de habilidades e competências, né? Então, o conhecimento em si não é apenas uma coleção de fatos, de dados, etc., mas sim é uma conexão, né? A conexão está no cerne, né, basicamente, do processo de gestão do conhecimento. 7 princípios, nossa, já são 8h30. 7 princípios de sucesso aí da educação corporativa: a perpetuidade, a conectividade, a disponibilidade, a cidadania, a parceria e a sustentabilidade. Pessoal, eu poderia ficar aqui falando 1 hora só desse slide, né? Mas é só para que a gente entenda, né? Eu tenho, uma vez que eu implanto, né, um processo e tem o 7º ali, que é a competitividade, né? Que efetivamente é uma engrenagem, né, virada, né, por todas essas outras 6, esses outros 6 princípios aqui. Então, perpetuidade, ou seja, uma vez que eu institui, né, um processo, eu tenho que fazer com que ele permaneça, né, naquela determinada toada, vamos falar assim, uma determinada forma de execução ao longo aí da vida da organização, né? A conectividade, ou seja, eu tenho que ter as conexões não só, né, no ambiente interno, mas também no ambiente externo, principalmente na minha rede de fornecedores, a minha cadeia, né, produtiva como um todo. A disponibilidade, ou seja, a educação, né, ou seja, a forma de distribuição deste conhecimento, dessas informações, dessa aprendizagem, ela tem que estar disponível, né, para os funcionários de uma forma mais atrativa e, efetivamente, mais fácil possível, né? Eu tenho que entender, né, que eu estou trabalhando com pessoas, e essas pessoas estão inseridas, né, numa sociedade, então eu também tenho que atuar na sociedade. Tenho que, se eu não tiver todas as competências necessárias, eu tenho que também buscar parcerias para efetivamente suportar essas que eu não tenho, e efetivamente a perpetuidade ela está intrinsecamente ligada à sustentabilidade, né? Eu tenho que também ter essa ideia de daquilo, né, ter algum valor para que efetivamente isso possa gerar valor, para que efetivamente eu consiga perpetuar o processo, né? Então, a sustentabilidade aí é fazer aquilo que realmente importa, não aquilo que eu quero, né? Aquilo que realmente importa é aquilo que vai agregar valor ao negócio e que vai me trazer um retorno, né? Então, é isso que deve ser também o foco. E isso tudo gera competitividade, consequentemente, eu tenho cada vez mais essa atuação mais específica no mercado, né, de atuação. Os líderes, basicamente, né, eles têm aí várias características e, essencialmente, a educação corporativa ela está ligada, né, ao líder. Aqui são, basicamente, algumas características, né, do líder. Aqui uma pesquisa, né, que foi feita junto com os principais líderes aí pela esse Survey of Corporate University Exchange ali, né, uma pesquisa corporativa feita, né, na Universidade Corporativa, feita pelo Mark Allen, e ele identificou que, essencialmente, né, os líderes, aqueles líderes, né, que a gente mostrou aquelas características, né, aqueles líderes que possuem aquelas características que nós mostramos no slide anterior, eles efetivamente, né, têm aí algumas ações, algumas atitudes, né, e essas aqui são as principais. Então, eles fazem referência à unidade corporativa nos seus discursos e mensagens, ou seja, eles incentivam
essa educação corporativa. Eles atuam como representantes internos do processo de aprendizagem, eles promovem a aprendizagem como componente de reuniões e projetos de trabalho em equipe, eles ministram cursos, seminários, eles atuam como mentores. Então vejam que eles efetivamente atuam ativamente no processo de aprendizagem contínua dentro das organizações, né? Então esse é o grande papel dos líderes, né? Aqui, efetivamente, algumas questões foram levantadas e aqui, efetivamente, uma diferenciação entre líderes e, efetivamente, quando a gente dá o foco em equipes, né? Então, os líderes estão muito mais voltados ao futuro, né? Ao abstrato, à ideologia, à inovação, né? Do que, efetivamente, o dia a dia das equipes, né? Que estão muito mais centradas no presente, ao pragmatismo, ao concreto. Então, o líder, né, ele traz essa visão abstrata, essa visão de futuro para dentro da equipe, né? Este, efetivamente, é o grande papel aí das lideranças. Aqui, alguns exemplos, né, de algumas universidades corporativas, isso nos Estados Unidos, né? Acho que aqui, uma das mais famosas, acho que vocês já ouviram falar, é da Disney, a Universidade da Disney, a Universidade do Hambúrguer, né, do McDonald's, que mais? A GE, GM, tantas outras, Caterpillar, Motorola, né, Xerox, né, também, com certeza, Shell, Ford. Aqui algumas, né, da Europa, né, algumas universidades corporativas da Europa, na Alemanha, né, que é da Mercedes, né, a Daimler Chrysler, né, a Lufthansa, Siemens, a Volkswagen, né, a França, né, a Accor, né, tem aqui muitas, né, algumas são conhecidas, Carrefour, né, Universidade do Carrefour, a Grã-Bretanha, a British Telecom, acho que é uma das mais conhecidas, a Unilever, na Itália, a Fiat, Países Baixos, a ABN AMRO, né, a Heineken, a Rússia, né, Alfa Bank, a Suíça, a Nestlé e assim por diante, né? Então, alguns exemplos aqui. Na Ásia, né, há outras tantas universidades corporativas, ibero-americanas, né? No Brasil, né, efetivamente, lá na década de 90, nós já tínhamos, né, algumas academias, algumas, vamos falar assim, universidades corporativas, estavam surgindo, né, as universidades corporativas aqui no Brasil, e aqui alguns exemplos, né, a Academia da Accor, a Universidade Martins do Varejo, a Universidade Brahma, a Universidade do Hambúrguer, do McDonald's, a Visa Training, a Universidade Algar, Universidade da Alcatel University, né? A Siemens, a Boston School do Banco de Boston, né? E a Universidade DataSul, né? Principalmente junto com a sua rede de empresas, né? Que efetivamente tinham lá o sistema da DataSul implantado. Então, a gente vê aí muitos. E hoje em dia, essa lista aí, né, tá enorme, né? E essa aqui são só as principais, tá? Eu não estou falando que são todos aqui, são as principais apenas que a gente consegue encontrar aqui no Brasil, né? Então, efetivamente, e além de educação corporativa, né, ou seja, dentro de empresas, uma tendência que está acontecendo também, hoje em dia, é a educação corporativa setorial, dentro de setores específicos, principalmente capitaneada aí por associações, sindicatos ou organizações governamentais. Eu tenho a instituição, né, basicamente, de uma universidade naquele determinado setor, ou aquele determinado nicho, né, de mercado, que faz então o aprimoramento ali das pessoas, das empresas, das organizações, para a formação dentro daquele perfil necessário, né, que aquele rol
de organizações necessita, né? Então aqui a gente vê basicamente a colaboração entrando em ele. Aqui alguns exemplos de educação setorial, né? Por exemplo, a rede do SESI, né? Aqui, ó, a Universidade da Distribuição, né? Feito por uma série de associações, a Universidade dos Alimentos, né? Que a gente consegue encontrar lá no Paraná, a Universidade Corporativa do Senac e assim por diante, né? E também tem as escolas de governo, né? Aqui só algumas delas, né? Só para vocês terem uma ideia, né? De escolas que efetivamente se prestam, né, à formação contínua dos funcionários públicos. Tendências, né? Existem muitas tendências, mas principalmente, né, a tendência aí de estar buscando parcerias, né? Ou seja, parceiros estratégicos no processo de formação e, efetivamente, no processo de incubação de novos negócios, que a gente hoje ouve falar das startups, né? Então, hoje tem o nome aí de startups, né? Então, esses são basicamente os focos da Universidade Corporativa, ou seja, você propiciar, né, esta ideia, né, de formação de negócio dentro das organizações como um todo, né? Ou seja, você desenvolver esse conceito de startup dentro das organizações como um todo, né? E alguns problemas e desafios que eventualmente a gente vê que as empresas, a educação corporativa no Brasil está passando, né? Primeiro é criar uma conexão entre a educação corporativa e a gestão do conhecimento. De nada adianta, né, você fazer aí programas fantásticos, né, de formação dos seus funcionários, do seu corpo de colaboradores, se eventualmente quando você termina a formação você perde aquele funcionário, aquele determinado colaborador, né? Então, essencialmente, você tem um processo de cada vez mais gestão do conhecimento no sentido de registro, né, do que efetivamente as habilidades, as competências que são necessárias para realizar uma determinada tarefa, e isso tudo registrado, né, ou seja, para resolver um problema X, o que efetivamente uma pessoa faria, né, aquela pessoa faria, né, ou seja, é o registro de como fazer. E o registro, efetivamente, das pessoas, das habilidades, para efetivamente, né, não chegar aí num limite de sei lá, desgosto, aí, vamos falar assim, da pessoa, do funcionário, a ponto dele sair da organização. Então, também eu tenho esse ponto de gestão do conhecimento, no sentido de entender as pessoas, saber, né, efetivamente o que elas desejam e suprindo, na medida do possível, né, esses desejos para que efetivamente elas se mantenham na organização. Estender as ações educacionais aos demais públicos, né? Isso está sendo uma tendência hoje, principalmente na cadeia produtiva, na comunidade ao redor, né, da educação corporativa, está penetrando, né, no além-muro, vamos falar assim, né, saindo, né, do muro das organizações e indo, por exemplo, na rede de fornecedores, na rede de clientes, distribuidores e assim por diante, atuando lá, né, para que efetivamente o seu valor, né, exista aí um agregado de valor no processo como um todo. Mensurar adequadamente os resultados obtidos, né, ou seja, esse também é um fator interessante. Eu vou sei lá, dar uma formação X, o que isso, né, melhorou no negócio como um todo, né? Qual é o impacto disso na estratégia organizacional? Este é um desafio fantástico, né, que as organizações cada vez estão se aprimorando mais nesse desenvolvimento, promover o envolvimento da média e alta gerência e promover o envolvimento aí principalmente dos stakeholders, né? Acredito que vocês saibam, né, o que essa palavra significa. Stakeholders são os envolvidos, né, em um determinado processo. Tem um processo X, os stakeholders são todos aqueles envolvidos, seja interno ou externo, tá? Então, todos envolvidos no negócio
efetivamente devem participar do processo de formação, e é isso que efetivamente é feito, né, hoje pelas organizações como um todo, tá? Se vocês não tiverem dúvidas, né, agora já podem deixar a sala. Desejo, né, para quem for deixar a sala, um excelente final de semana e nos vemos na próxima semana.